Continuar com o debate, nós temos aí também, Luca, e nós vou começando por você, mas nossos debatedores também, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela convocou uma auditoria eleitoral após contestações dos resultados das eleições a pedido do seu comandante, o presidente Nicolás Maduro. A revisão incluirá todos os candidatos presidenciais em meio a alegações de fraude. Maduro defende a legitimidade de sua vitória, enquanto a oposição, liderada por Maria Corina Machado, alega ter provas de uma vitória esmagadora contra ele, Maduro. Luca Bassani, a essa altura, tem alguém fora do regime Maduro que acredita nesse tribunal e nessa auditoria, quando não foram reveladas até agora as parciais de cada sessão? Então, o que pretende o ditador Nicolás Maduro com esta auditoria que já se sabe fake? Ou você acha que tem alguma esperança de uma auditoria dessas ter credibilidade? Não terá credibilidade alguma. Muitos falam que até pode ser uma espécie de armadilha de atrair todos os candidatos de oposição para o mesmo local e decretar a prisão de todos ao mesmo tempo, o que acabaria com um único golpe com a oposição venezuelana. É importante a gente dizer que ontem o presidente da Assembleia Nacional do país, ele pediu a prisão tanto de Maria Corina Machado quanto de Edmundo González por considerá-los fascistas e golpistas que querem acabar com o povo venezuelano. E é engraçado que, apesar dos dois estarem muito próximos na oposição, ideologicamente eles são bastante diferentes. Então a gente não pode cair nessas armadilhas dos extremos, né, de querer taxar as pessoas como iguais, quando a gente tem uma história política diferente. De fato, Maria Corina Machado, ela é muito mais liberal, ela é a favor de privatizações, mais próxima aos Estados Unidos, mas Edmundo González foi um diplomata muito respeitado na Venezuela, foi embaixador na Argélia, na Tunísia, na Argentina, em Buenos Aires, é uma figura sempre muito calma, moderada na maneira como expunha e expõe as suas ideias dentro da Venezuela e, obviamente, não é um cara radical de direita que quer subverter a ordem social e acabar com a Venezuela implementando um fascismo extremo. Então a gente vê que esses discursos acabam já não colando para a própria retórica do Maduro, que cada vez mais a gente discute sempre aqui no Linha de Frente, Capês, na teoria da ferradura. Quando mais chegamos próximos aos extremos, seja extrema esquerda ou extrema direita, mais eles se assemelham. Esse aspecto militarista de censurar a imprensa, de controlar os tribunais, de oprimir a população que vai se manifestar, de também fraudar eleições, acabando com a livre oposição. Então eles se misturam. É difícil dizer se Maduro é extrema esquerda ou um fascista, por todas essas características comuns que ele divide com os piores governos da história da humanidade, que fazem isso com seu povo, e a gente vê que essa janela de esperança está talvez se fechando. Há um pequeno tempo após uma eleição tão polêmica como essa, para que a oposição se organize e algo diferente possa acontecer, e o regime possa cair. Mas, ao mesmo tempo, eles têm se organizado e, através dessas tentativas de prisão dos próprios opositores, a chance que isso se transforme em uma situação extremamente difícil para a Venezuela no futuro, ela é muito grande. Eu acredito que os opositores não vão aceitar participar de tamanha farsa e não vão comparecer a esse tribunal que o Maduro está exigindo. Seria um golpe muito certeiro para ele, prender todo mundo que comparecesse lá e dizer para o povo simplesmente que todos os opositores estão sendo financiados por A, por B e querem acabar com a ordem social, e acaba, e a ditadura continua por pelo menos mais 6 anos, ou talvez muito mais, porque a chance de outras eleições nesse mesmo molde de agora acontecer na Venezuela em 2030, ela é muito baixa se nada acontecer agora. Tavares, a chance de alguém na comunidade internacional engolir a auditoria de um tribunal bolivariano feita para legitimar um golpe de Estado é nula. O que pretende, então, Maduro? Justificar a prática de violência e repressão contra a oposição, que é o que tudo indica, teria ganho a eleição com 70% dos votos? Capês, acho que Maduro, a essa altura do campeonato, já não sabe direito o que fazer. A mentira dele é tão grande que ela já está tropeçando nas próprias pernas. Vez ele fala que de fato ganhou as eleições e propõe, como nós estamos repercutindo aqui, uma auditoria. Mas em diversas coletivas já disse que o sistema venezuelano foi fraudado pelo Elon Musk, por exemplo. Então, são discursos incompatíveis. E claro
que isso já, a pouca credibilidade que ele já tem em relação a essas eleições, em relação ao seu próprio governo, acaba desaparecendo, acaba sendo nula. Claro, ninguém vai comprar a opinião de um tribunal sobre o qual ele tem controle. Assim como ninguém comprou o resultado de uma eleição que foi protagonizada por um órgão no qual ele também mantinha o seu controle. A vitória da oposição lá é evidente, basta olhar para as ruas. Não vi uma manifestação sequer de pessoas que se declararam apoiadores de Maduro, em resposta às milhares de manifestações que foram noticiadas pela Venezuela de apoiadores de Edmundo González. Então, eu acho que Maduro chegou naquele ponto de que é tudo pelo poder. Vai fazer qualquer negócio para se manter sentado na cadeira presidencial da Venezuela. Novamente, daí vem a importância de união da comunidade internacional e, como eu disse, como disseram aqui os meus colegas, e também a importância da participação do Brasil como mediador dessa transição. Já não é mais importante falar sobre apurações nas eleições da Venezuela, porque nós sabemos que não ocorreram eleições na Venezuela. O processo foi fraudado, foi roubado do início ao fim. O importante agora é negociar a transição de governo, é negociar a queda do regime de Maduro. Esse tem que ser o norte do mundo nesse momento. Laércio Juliana, como Maduro fará para se firmar após esse golpe de Estado, quando 70% da população vai às ruas, quando a comunidade internacional vai impor sanções econômicas à Venezuela, ela terá que se apegar somente à Rússia e à China, que estão muito distantes, ficará isolada aqui no continente americano. Como Maduro, desta vez, e seu tribunal bolivariano e suas forças armadas de Araque farão para se manter e se perpetuar no poder por mais esse golpe fascista de Estado? Bem, Capês, eu comentava aqui com os colegas da bancada, nós temos que rememorar a eleição de Juan Guaidó. Na eleição passada também houve uma fraude, a comunidade internacional se manifestou. Lógico, a distância entre Maduro e ele foi um tanto quanto menor, mas agora é discrepante, como disse o Diego e os demais colegas. Infelizmente, como que ele vai se manter no poder? Prendendo as pessoas, os opositores. Daí quando você não tem mais liberdade, tem medo de poder se manifestar sobre qualquer coisa, porque você pode ser preso. E, infelizmente, mesmo num estado quebrado, caquético igual é a Venezuela, você consegue manipular as pessoas, porque elas têm medo, elas não vão sair de casa, ou se saírem de casa, não vão se manifestar. E isso é um perigo, pois não existe democracia em relação a isso. Você perde a liberdade de se manifestar. Pouco importa se você gosta ou não gosta do Beltrano ou do Cicrano, tem que ter o direito de manifestar. É o que acontecia nos Estados Unidos. O cidadão, ganhou Trump. No mesmo dia, o cidadão lá está reclamando contra o Trump. E qual que é a sanção que tem? Zero. Em todo país sério, zero sanção. Por quê? A liberdade é a espinha dorsal de qualquer democracia. Daí eu tenho um exército caquético. Mas ainda eles prendem, sequestram, matam. E aí? Daí eu tenho uma Suprema Corte igual a deles, que só defende o que o Maduro fala. Então você impõe medo. E o medo é a melhor coisa para você acabar com a liberdade de qualquer pessoa. Na hora que você põe medo, você acaba com a liberdade. Pode ser, tem coisas menores, em negócios, Pacheco. Pacheco, quando eu for fazer algum negócio, eu consigo impor medo ao meu adversário, ele simplesmente fica recuado e eu ganho terreno. Estratégia de jogo. Então, assim, me preocupa muito isso, me preocupa muito o Brasil não estar na liderança, como falamos aqui na bancada, para mediar, mas, diferentemente da eleição passada, que já foi uma fraude, essa foi muito maior, foi escancarado. E agora cabe saber das sanções que, penso eu, que as sanções econômicas não serão suficientes, porque já teve no passado essas sanções econômicas, a Rússia teve sanções econômicas também em relação à guerra, outros países, mas não é o suficiente. Tem que se tirar do poder. Como vai ser feito? Não sei. Não, e a sanção econômica só são agora, são agora 14 horas e 37 minutos. Você, Pacheco? Não, o que eu dizia é que as sanções econômicas, elas só prejudicam ainda mais o povo, né? O povo sofrido aí da Venezuela. Agora, esse movimento, há medo,
há perseguição. Esses tribunais lá são também... Tribunal de fachada. Tribunal de fachada. É para inglês ver, é para tentar passar para a comunidade internacional que as coisas estão funcionando. Tá. Não estão. Tá a olhos vistos. Isso é tudo uma farsa, isso é tudo uma fraude. O povo sofre. Agora, o povo venezuelano está indo para a rua. O Chávez tinha falado em banho de sangue na Venezuela se ele perdesse a eleição. Eu receio que nós tenhamos um banho de sangue, porque ele perdeu a eleição, sim, só que fraudou e está fraudando as urnas. Isso foi só mais uma pantomima, uma patuscada do Maduro. Lembrei do Collor agora. O Maduro é pantomima, patuscada, Fernando Collor de Mello. O Maduro, fruta madura, fruta madura normalmente cai, está quase caindo. O Maduro vai ter um fim que não vai ser bonito. O Maduro, sem o charme do Muammar Gaddafi, ele está me lembrando muito o antigo ditador que teve um fim horroroso. Sem dúvida. E mais, hein? Nós tivemos ditaduras aqui por toda a Europa também, no século passado, ditaduras trágicas, com desfechos trágicos. Na Ásia também, no leste europeu, Nicolau Ceausescu, por exemplo, na Romênia, Adolf Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, Antônio Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Pol Pot no Camboja, o Khmer Vermelho, Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung, que matou quase 80 milhões de pessoas, enfim, outras também no Oriente Médio, muitas também. Shah do Irã. O Shah do Irã era um ditador e foi derrubado por um regime teocrático. Então, os fins acabam realmente sendo trágicos nestas ditaduras. Agora, nós estamos a qualquer momento, pode entrar a reunião desse tribunal bolivariano, chamado Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. O tribunal bolivariano, controlado por Maduro, a qualquer momento pode entrar para anunciar esta auditoria que pretensamente quer justificar o golpe com uma justificativa, uma fraude qualquer.